Olá a todos, é com imensa gratidão e felicidade que estamos mais uma vez aqui para falarmos acerca dos ensinamentos de Jesus, fazendo bom uso, graças a Deus, da tecnologia. E eu juro que na próxima vez, antes de aceitar um convite, eu primeiro vou perguntar o tema. Brincadeiras à parte, me foi proposto falar sobre a depressão e muito adequado porque estamos, né, no mês de Setembro Amarelo, combate ao suicídio, promoção à vida. Então, abordarmos um pouco sobre depressão. Obviamente, eu não sou especialista no assunto, eu não tenho nem formação para abordar esse assunto tecnicamente, falando sobre a patologia depressão, mas o intuito aqui é fazermos uma abordagem evangélica. Como podemos nos livrar ou auxiliar, evidentemente aliando a abordagem médica com a abordagem espiritual. Então, nós falaremos hoje com base no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos, e ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 31 itens, se eu não me engano, demonstrando o tamanho de nossas aflições e o quanto nós encontramos ressonância em todo o capítulo, na verdade em todo o Evangelho, mas o quão esse capítulo ele é significativo, impactante, porque conforme passamos os olhos a primeira vez até de uma forma despretensiosa, e passados algum tempo nós vamos nos aprofundando, vamos estudando o Evangelho, como nós nos identificamos e reconhecemos o quanto os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, ele continua atual. Então, a passagem que nós falaremos, ela é o item 25, que fala sobre melancolia. E nós temos nessa lição, nesse item 25, uma mensagem de um benfeitor, mas antes nós vamos contextualizar na história. Devemos lembrar que à época de Kardec não se usava o termo depressão. Hipócrates, que é tido como o pai da medicina, cerca de 4 séculos antes de Cristo, ele estruturou a teoria dos humores. E o que consiste essa teoria? Essa teoria de Hipócrates, que foi muito utilizada até o final do século XVIII, ela preconiza que todos temos 4 humores, humores no sentido de fluidos. E, se não me engano, ele cita, né? Então, temos o sangue, temos a bile negra, a bile amarela e a pleura, se eu não me engano. Me perdoem se não for esse o último humor. Mas ele diz que a melancolia ela é decorrente do desequilíbrio desse humor. Então, conforme a bile negra ela vai tomando espaço dos demais fluidos, então nos tornamos melancólicos. E evidentemente que o tratamento, nem vou aprofundar aqui a época, ele não surtia grandes efeitos, mas Hipócrates ele foi o primeiro estudioso do Ocidente a aliar a doença, o corpo, com as questões da consciência. Então, ele propunha que as doenças não fossem tratadas simplesmente
em sua causa. Desculpe, não fossem tratadas simplesmente os seus efeitos, mas que se buscasse a causa. Estamos falando aí de 400 anos antes de Cristo. Sigmund Freud, ele só desenvolveu de fato toda a sua teoria no começo do século XX. Então, no final do século XVIII, lá no final dos anos 1880, a partir daí que se teve a abordagem acerca de depressão. Então, a psicanálise, ela surgiu oficialmente, né, a partir do lançamento de seu livro acerca da interpretação dos sonhos, lá nos anos 1900, 1901. Então, Kardec, ele não utilizava esse termo depressão como nós conhecemos hoje, mas já se abordava, e os benfeitores espirituais já nos trazia essa preocupação desse profundo estado de tristeza que persistia. Então, falamos que estamos no mês Setembro Amarelo, né, onde devemos valorizar, né, promover a vida, combater o suicídio. O benfeitor, nessa lição, nesse item 25, ele diz que quando aquele estado de tristeza nos abater, para que lutemos com todas as nossas forças, para que pratiquemos o auxílio ao próximo, porque, via de regra, essa melancolia é uma lembrança do nosso espírito que se encontra aprisionado em nosso corpo físico por hora, para aprendermos, evidentemente, estamos aqui para evoluir. Importante dizermos e ressaltarmos que estamos aqui para sermos felizes. Mas, a partir do momento que voltamos os nossos pensamentos para o passado e começamos a nos frustrar por aquilo que deixamos de realizar e caminhamos com o nosso pensamento para o futuro e é gerado um estado de ansiedade, esquecemos de viver no presente. Então, a partir do momento que esses pensamentos desajustados eles se acentuam, então vão instalando-se aqueles estados de tristeza, onde nós deixamos de valorizar as coisas simples do dia a dia, quando nós não temos mais sequer o gosto de sairmos da cama para tomar banho, para nos alimentarmos, para irmos ao banheiro. E até um certo tempo, quem encontrava-se nesse estado, era tido como preguiçoso. Nós, muitas vezes, desdenhávamos de alguém que apresentava um quadro depressivo. Graças a Deus, com o avançar aí dos estudos, nós já encaramos a depressão como uma patologia muito grave, como uma patologia responsável aí por altos índices de suicídio. Estamos talvez saindo aí de uma quarentena, e quantos suicídios que não foram notificados, né, não entraram aí para a grande imprensa, aconteceram a partir do momento que as pessoas se sentiram sozinhas em seus lares. A Organização Mundial de Saúde, ela estima cerca de 400 milhões de pessoas depressivas. Se colocarmos, evidentemente, as subnotificações, esse número deve ser um pouco maior, o que é impressionante. Depressão no latim significa puxar para baixo, trazer para baixo. E nós, relembrando lá as bem-aventuranças, né, os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, lá no início das bem-aventuranças,
no versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a tradução atual nos diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados ou voltarão a rir. Embora o contexto judaico à época não tinha essa intenção, né, essa interpretação de chorar, a tradução correta deveria ser bem-aventurados os enlutados. Mas, enfim, sendo enlutados ou os que choram, ele nos permite aprofundar um pouco e fazer esse link com o tema depressão. Por quê? Porque quando estamos tristes, muitas vezes nós olhamos apenas para dentro. Nós deixamos de nos importar com aqueles que nos cercam, com questões alheias, né, à nossa dor. Nós encaramos que aonde dói para nós, dói mais do que aqueles que visivelmente possuem algum tipo de restrição, de dor, de problemas graves. E tudo bem essa tristeza nos abater, porque faz parte do nosso ciclo emocional. Então, dias estamos mais felizes, dias estamos mais tensos, dias estamos mais tristes. Só que devemos ficar atento quando essa tristeza ela perdura aí por 2, 3, 1 mês. Quando começamos a reclamar de tudo, quando não vislumbramos nada de bom, quando alguém nos abre uma porta ou nos mostra um caminho e nós respondemos que esse caminho não serve, que a nossa chave não entra na fechadura da porta, que a luz no fim do túnel, na verdade, é o trem que vem no sentido contrário. E geralmente, quando as pessoas agem assim, elas começam a se afastar do cotidiano. E se aqueles que estão próximos não têm uma atenção redobrada, não tentam puxar essa pessoa de volta à realidade, de volta à rotina, então, para que essa pessoa saia desse quadro, vai ser muito mais difícil, porque essa pessoa ela vai demorar um bom tempo para procurar ajuda profissional, para procurar auxílio médico. Lembrando que a depressão ela está catalogada, sim, no Código Internacional de Doenças. Então, vamos lá. A depressão ela pode ser desencadeada por fatores endógenos, ou seja, internos, hereditariedade, por incrível que pareça, ou então sequelas de doenças, principalmente sequelas de doenças infecto-contagiosas, ou fatores exógenos, externos, solidão, medo, ansiedade. E por que gera depressão? Porque sempre a pessoa vai estar naquele estado alerta de frustração. Porque ela, em sua ingenuidade, ela quer que as coisas aconteçam da forma como ela pensou, como ela idealizou, ela gera uma expectativa ao invés de simplesmente realizar as suas atividades ali, o seu dia a dia. Então ela gera uma expectativa do que lhe cabe no ombro alheio. Até a Idade Média, a depressão ela era tida como uma punição divina. E Joana de Ângeles nos traz que as pessoas depressivas, elas possuem um falso estoicismo. O que significa isso? Significa que falsamente ela não se importa, ela quer distância das paixões, dos sentimentos, que é o que essa corrente estoica ela preconiza. Mas por que um falso estoicismo? Porque na verdade, não é que ela sente isso por convicção. Não, ela deturpou a realidade por conta da tristeza excessiva. Chico Xavier confidenciava
para os seus mais próximos ali, que um estado depressivo, na verdade, ele é um profundo complexo de culpa. Por quê? Porque a pessoa analisando a sua vida, e temos que ter muita atenção aí também aos que já são idosos, porque analisando a sua vida e verificando o quanto se distanciaram daquilo que idealizaram, o que deixaram de realizar, vem um abatimento, vem um sofrimento. E esse sofrimento, aí a pessoa ela perde a fé em si, no que ela é capaz, ela perde a fé no seu semelhante, as pessoas à sua volta, e principalmente ela perde a fé em Deus. E aí fica andando como se fosse um zumbi, desejando que os dias passem numa velocidade 5, 6 vezes maior, ou pior, começam a planejar colocar termo em suas vidas. E como elas estão afastadas do dia a dia, não estão com medicamento, não possuem também nenhuma terapêutica espiritualista ou espírita, é bem provável que ela consiga chegar a este propósito de pôr fim à sua própria vida. Como será que nós podemos virar o jogo? Então, até aqui nós abordamos os aspectos um pouco mais técnicos, ainda superficiais da depressão. Mas a partir do momento que nós nos mantemos nesse baixo padrão de pensamentos, nesta baixa vibração, nós damos guarida para o que também conhecemos, que é as chamadas obsessões, inclusive as obsessões complexas, que são de dificílimas resoluções. Por que dificílimas resoluções? Porque depende muito da proatividade, da ação, né, proativa, da iniciativa, aliás, daquele que sofre com esse processo obsessivo. E aí, uma das como é que eu posso dizer? Uma das atitudes, né, digamos assim, que podem ser realizadas, primeiro é sair da acomodação. E aí vocês devem pensar como eu também pensei, mas espera aí, a depressão a pessoa fica prostrada, literalmente, né, largada na cama, no sofá, em casa, que é afastamento de todos. Como que essa pessoa pode sair da acomodação? E aí nós temos alguns exemplos. Boa leitura, que é muito difícil, bons pensamentos, exercícios físicos é fundamental. E não estamos falando aqui de uma maratona, mas simplesmente dar uma volta no quarteirão, ir a pé, talvez, até o bairro ao lado, onde talvez fôssemos de carro ou de transporte público, e voltar a pé. Se mora em apartamento, se for um andar mediano, subir de escada, ou se for um andar alto, pegar o elevador, descer num determinado andar e a partir daí subir ou descer de escada. Por quê? Porque sabidamente, a partir do momento que nos exercitamos, o corpo ele gera certas substâncias benéficas, né, que dispara para o nosso cérebro, e aí nós temos essa sensação de prazer. Vocês já repararam que quando alguém está fazendo corrida, ou caminhando, se exercitando, e que passa por nós, se nós falamos bom dia ou bom exercício, essa pessoa sempre responde sorrindo? Sempre. Bom dia, obrigado, bom exercício, bom trabalho, sempre. E aí tem a questão, tudo bem, na teoria isso é muito lindo, mas e na prática? Como fazer com que essa pessoa se movimente? Como fazer com que essa pessoa depressiva saia de si? E eu vou contar uma historinha, porque se eu não contasse a historinha não seria eu, evidentemente.
Não vou finalizar, claro, porque eu não vou dar spoiler do livro inteiro, mas existe um livro de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Ele nem é tão conhecido assim. Ele chama, o título dele é Presença de Luz. E lá pelo capítulo 12 ou 13, tem uma lição chamada Santo Remédio. E um médium em desdobramento, por conta do repouso físico, dormindo, ele encontrou com seu mentor. E percebendo que ele estava na presença do mentor, ele disse que estava sofrendo muito, que era uma tristeza, que as pessoas não compreendiam. E se o mentor não poderia, com o poder e com o conhecimento que esse mentor possuía, se ele não poderia, digamos assim, movimentar os pauzinhos, né? Acelerar o processo de desencarne. E o mentor ouviu esse pedido de seu tutelado lá e ele fez uma proposta. Ele falou assim, tudo bem, mas antes você vai fazer um favor para mim. Tem uma senhora muito pobre, com 4 filhos, e essa chuva torrencial da noite anterior desmoronou o seu barraco. A chuva ainda não passou, ela está com seus 4 filhos, sem se alimentar, um dele ainda amamentando, e eles estão ao relento. As pessoas em volta sequer ofereceram um pão, um copo de água para eles. Você pode ir lá auxiliá-los a reconstruir essa casa? E no dia seguinte de manhã, ao acordar, ele prontamente se dirigiu até o local e foram 4 meses de trabalho árduo. Ele auxiliando lá com recursos próprios, fez a fundação e construiu uma casa modesta, mas desta vez segura. Terminado essa ação, ele, em desdobramento novamente, chegou ao seu mentor e pediu mais uma vez que a sua trajetória fosse abreviada. O mentor, parecendo que nem havia dado bola, nem havia ouvido o que ele disse, o que havia sido pedido, ele falou assim, olha, tem uma criança que foi acidentada, ele foi atropelado e os pais não têm condições de um tratamento médico digno. Você poderia zelar por esse menino porque ele tem um futuro brilhante pela frente, mas se ninguém cuidar dele agora, será uma pena, uma perda praticamente da sua encarnação. E na manhã seguinte, lá foi ele, atrás desse menino. E ele cuidou desse menino por longos 8 meses. Durante 8 meses, ele pensava mais nas dores e na recuperação da criança do que em sua tristeza, em seus desafios. Passado no último dia, o menino ali pleno de alegria e grato por tudo que ele havia feito, não só o menino, como seus pais, ele foi embora. À noite, ao dormir, chegou ao seu mentor e falou, e agora? Será que eu posso ir? Você tem como abreviar o meu sofrimento? Quando o mentor respondeu sabiamente, tem um senhor, amigo meu, muito querido ao meu coração, que está passando por dificuldades tremendas. Estas dificuldades podem acelerar o seu desencarne sem que ele finalize as questões às quais se predispôs, às quais prometeu quando aqui. E isso vai afetar todo o seu círculo mais próximo familiar. De coração, por gentileza, você poderia auxiliá-lo? E ele foi, na manhã seguinte, auxiliar este querido de seu mentor, este senhor. E passaram-se longos 2 anos. 2 anos ele executando voluntariamente o papel de enfermeiro, cuidando da alimentação, cuidando principalmente
da questão psíquica, porque ele conversava muito com esse senhor. E passados esses 24 meses, embora com a saúde frágil, mas bem mais fortalecido, já capaz de realizar aquelas atividades que o Senhor havia proposto realizar aqui enquanto encarnado, extremamente grato, ele retornou para esse médium, dizendo que a partir da manhã seguinte não era mais necessário tamanho zelo, que poderiam comunicar-se mais à distância, que estava tudo sob controle. E então este médium retornou ao seu mentor na noite imediata. E em desdobramento, ele não falou mais nada ao seu mentor. Ele não pediu mais que a sua passagem aqui entre nós fosse abreviada. E o mentor, de certa forma, satisfeito com a situação, perguntou o que havia acontecido. Foi quando ele disse, ele agradeceu em prantos, dizendo que havia entendido que há muito o que se fazer pelos outros, que as nossas mazelas morais não nos impedem prosseguir, auxiliar, esticar o braço ao próximo. Porque pode ser que uma migalha de nosso excesso seja muito para quem não tem nada. E não estamos falando aqui de auxílio financeiro, que de certa forma é o mais fácil de ser realizado. Estamos falando aqui de um auxílio moral, de nós verdadeiramente nos aproximarmos de quem precisa, de nós doarmos de nosso espírito, àquele mais necessitado. E o mentor disse que aquela alegria que agora ele sentia, na verdade, era a alegria de todos aqueles que foram auxiliados por ele. Que esta alegria preencheu seu coração, o motivando, o incitando a continuar os seus dias. Então, em nenhum momento o mentor disse que seus dias seriam fáceis dali adiante, mas ele teria motivação. E essa motivação, a ciência, hoje em dia já nos explica, né, as leis aí de ressonância e tudo mais, nos explicam isso. Porque se vibramos numa faixa diferenciada, se vibramos de acordo com as leis divinas que nos regem, nós automaticamente adentramos um fluxo de felicidade, um fluxo de proatividade. Então, os desafios, eles são inerentes à nossa condição moral. Estamos num planeta, eu costumo dizer isso sempre, aprendi com o querido Adão Nonato, doutor Adão Nonato, comunicador da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, das Casas André Luiz. Estamos num mundo escola. E no mundo escola onde viemos aprender, onde precisamos ficar na academia da vida para fazer exercício e nos fortalecer. E não no mundo clube, tomando suquinho e sol. Então, devemos ter isso em mente, que quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças, evidentemente, não eram apenas para aqueles que o cercavam ali, para aquela multidão de oprimidos pelo Império Romano, porque devemos lembrar, historicamente, que os romanos diziam que um burro, um asno, valia mais do que os judeus. Tudo bem que de lá para cá, infelizmente ainda temos diversas barbáries aí cometidas na humanidade, mas sim, já evoluímos. Temos condições de, mesmo num estado profundo de tristeza, mesmo depressivos, arregaçarmos a manga e seguirmos. Devemos ter
a humildade em reconhecer o nosso estado patológico, mas não nos vitimizarmos. Então vamos procurar auxílio médico. E vamos aliar a esse auxílio médico o que as casas espíritas nos oferecem com louvor, que é a terapia da água fluidificada, a bioenergia ou os passes, que é fundamental. Vamos prestar mais atenção ao conteúdo que está sendo dito nas palestras, porque infelizmente muitos de nós nos dirigimos às casas espíritas apenas para tomar o passe, chegamos depois, né, preferencialmente da metade para o final das palestras, para ouvir menos, toma um passo, toma uma aguinha, vamos embora, e ao botarmos o pé na calçada, retornando aos nossos lares ou às nossas empresas, já começamos a vibrar negativamente, vibrar naquele padrão que estamos acostumados. Então, devemos pensar nisso, e para variar, o relógio já está me dizendo aqui que eu já devo ter estourado, né? Então, vamos lá. A felicidade, Joana de Ângeles nos diz, ela está relacionada em sermos úteis à vida, que é este exemplo do livro que eu acabei de dar. Então, nós adoecemos quando não estamos inseridos no movimento das leis divinas. Olha que significativo isso. Se nos afastamos das leis, adoecemos. Então, todos temos o ego e é importante, mas o problema aí é o egoísmo, é vivermos voltados apenas para nós, esquecermos o nosso semelhante. Mas, vamos lá, vamos continuar. E Joana de Ângeles também nos diz que devemos nos ater ao presente. Por quê? Porque se fixamos o nosso pensamento lá no passado, isso gera tristeza e frustração, porque não realizamos daquela maneira que idealizamos. E se aceleramos o pensamento para o futuro, isso nos vai gerar ansiedade. Então, embora pareça algo óbvio, nós temos que ter a força de vontade de manter o nosso pensamento no presente. Vamos nos aceitar da forma que somos. Temos uma infinidade aí de defeitos morais a serem sanados? Temos, mas podemos ser úteis. Nenhum daqueles discípulos, apóstolos do Cristo, eram 100% igual ao Cristo, nós sabemos disso. O que aconteceu com Judas, que deturpou a mensagem, embora ele amasse muito Jesus, ele tinha a ideia de um Cristo guerreiro. Então o que ele pensou? Eu vou tirar o Cristo, entregar, né, aos inimigos, quando a revolução que ele nos propõe for realizada, aí nós o soltamos e trazemos de volta para ele reinar. Ele não compreendeu, e do lado do Cristo ali ele não compreendeu. Mas não temos o direito de julgar, porque no lugar dele provavelmente nós faríamos pior. E Pedro, tão próximo a Cristo, durante a crucificação, quando perguntado, o que ele dizia? Não, eu não conheço esse homem. Então, sim, nós como humanidade temos muitas mazelas morais, mas temos, graças a Deus, condições de dar um passo, de olhar um belo dia que se inicia. Temos a condição de realizar uma prece, rogando a equipe do Cristo que vem em nosso auxílio, para que tenhamos intuições, pensamentos diferenciados, para nos afastarmos deste estado depressivo, desse profundo estado de tristeza constante. Lembrando, não estamos fazendo apologia aqui para que não sejam realizados os tratamentos médicos convencionais. Allan Kardec, Joana de Ângeles e todos os demais especialistas sérios dizem que é a junção das duas terapêuticas. A euforia
ela não é uma resolução para a depressão, porque um estado eufórico, ele não é o nosso estado padrão. Então, quando a pessoa ela está sob apenas efeito de medicação e ela começa a se dopar para ficar eufórica, para esquecer a realidade, certamente essa não é a melhor terapêutica. Então, a dor ela não fica totalmente para trás. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que aprender a conviver com a dor. A superação não é lá a chegada, o final. A superação é o trajeto que nós vamos perseguir, que nós vamos percorrer. E esta superação, ela vai ser impulsionada com os atos de amor verdadeiro, daqueles que nos cercam, daqueles que nutrem gratidão por nós e de nossos pensamentos. Lembra que falamos há pouco? Quando estamos aderidos ao movimento das leis que nos regem, nós entramos aí numa espiral evolutiva com menos sofrimento. Mas sempre a decisão, o livre-arbítrio, o primeiro passo é nosso. E para finalizar, juro que agora eu vou finalizar de verdade, Joana de Ângeles nos traz uma mensagem que eu sugiro que essa mensagem sirva de reflexão aí o restante da semana para nós. Que nós somos a medida de nossos esforços para o autocrescimento. Nós somos a medida de nossos esforços para o autocrescimento. Nada acontece de mão beijada. Não existe facilidade, não existe acaso para aquele que não trabalha arduamente no seu processo de melhoria. Então lembremos, não vamos nos vitimizar, nos autopunir, porque o mundo não nos compreende, porque a minha dor é maior, a minha dor é mais forte, porque ninguém entende o que eu estou falando. Não. Tenhamos pelo menos a inteligência espiritual de elevarmos um pouquinho os pensamentos para realizarmos uma prece. E aí, quem sabe, com essa prece doída de nosso íntimo, quem sabe não tenhamos uma boa sugestão de levantarmos, de procurarmos auxílio. Então, eu desejo a todos uma excelente semana, até a próxima, se Deus quiser, e vamos pensar que estamos no mês de promoção à vida, combate ao suicídio. E uma das formas de combater o suicídio é prestarmos mais atenção ao nosso redor, ao nosso próximo, mais próximo, quem sabe, para começarmos a identificar os focos, os pequenos focos, os sintomas depressivos em nós e em nosso semelhante. Fiquem todos com Deus.